Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolhas, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Shalom, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre... eu vou falar para vocês assim, hoje, né? O que eu perdi quando eu não ouvia Deus? O que eu perdi quando eu não ouvia Deus? Então, eu vou falar o antes e o depois, né? É isso que nós vamos falar hoje, o antes e o depois. Então, o que é que eu perdi quando eu não ouvia Deus? Eu vou dizer para vocês. Eu perdi a alegria de viver a vida de abundância que Deus promete a todos aqueles que o ouvem. Então, é uma promessa que está aqui na palavra de Deus, né? Todos que o ouvem, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando eu já expliquei isso, né? Quando a gente fala em vida e abundância, não é só financeira, é da paz que excede a todo entendimento, é vida financeira, é a vida, né? É o relacionamento com os seus familiares, né? É muita coisa que Deus tem para dar para aqueles que o ouvem. E eu vou explicar para vocês, né? O porquê, né, que eu falei isso, que eu perdi lá atrás, eu perdi isso, né? Não tinha isso. E hoje eu vou explicar o antes e o depois. Então, o que é ouvir Deus? Ouvir Deus é deixar Deus realizar os planos que Ele tem, né, na nossa vida. Deus tem um plano para cada um de nós que estamos aqui na Terra, né? Tem um plano para mim, tem um plano para vocês. E quando a gente ouve Deus, o que é que acontece? Ele vai realizar esses planos. Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem importante. Jeremias 29:11. Olha bem, porque ouvir Deus está aqui na sua palavra. Eu já disse isso várias vezes, né? Não tem como você ouvir Deus se você não estiver aqui na palavra dele. Foi isso que ele deixou para a gente, para servir de norte, de guia, né? É isso aqui que nós temos, que ele deixou para que a gente possa ouvir. Então, eu vou ler lá em Jeremias 29:11. Olha a promessa de Deus. 29:11. Olha bem. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e todos os lugares para onde vos lancei. Então, veja bem, ele diz aqui que ele, né, tem pensamentos a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. É uma promessa que Deus faz aqui na sua palavra, né? Quando o quê? Quando a gente buscar ele de todo o coração. De todo o coração. Então, quando isso acontecer, né, que a gente buscar ele de todo o coração, quando a gente ouvir Deus, ele vai realizar esse plano que ele fala, né? Que pensamentos é a vosso respeito. Então, o Senhor tem planos na nossa vida, né?
Eu tenho que explicar isso para vocês, para poder vocês entenderem, né? O antes da minha vida e o depois, que é o agora, né? Então, o que é que acontece? Existem 3 etapas na nossa vida. Eu poderia começar com o nascimento, mas eu vou começar com o casamento e depois eu vou para o nascimento. Vocês vão entender por que o primeiro casamento, né? Então, aqui, quando o Senhor, né, deu esse mandamento do casamento para que a gente formasse uma família aqui na Terra, né? Então, ele deu 3 etapas para que você, uma pessoa possa se casar, passa por 3 etapas. Foi isso que Deus deixou, né? O namoro, o noivado e depois o casamento. Então, quando a gente está ouvindo Deus, a gente vai cumprir essas etapas. A gente vai conhecer o rapaz, e o rapaz conhecer a moça, né? Para ver se realmente, né, os dois têm o mesmo objetivo, né? Geralmente é assim, quando a gente ouve Deus, Deus prepara o rapaz e prepara a moça, né? Então, quando eles se conhecem, como foi Deus que preparou os dois, né? Então, os dois vão se sentir bem juntos, né? Os objetivos são os mesmos e por aí vai, né? Então, existem essas etapas. Então, nessa primeira etapa é muito importante a gente estar ouvindo Deus. Hoje, infelizmente, a gente vê muito isso, hoje em dia, né? A moça conhece o rapaz hoje, já está se relacionando sexualmente e depois vem as consequências, né? Por quê? Porque não obedeceu essa etapa dada por Deus, né? É muito importante que você conheça quem vai ser o pai e a mãe de seus filhos, né? Se essa pessoa realmente é uma pessoa que está buscando a perfeição, nem busque gente perfeita. Homem perfeito, mulher perfeita, você não vai achar. Mas, se você buscar a mulher que está buscando a perfeição e o homem que está buscando a perfeição, aí você vai achar. Se você buscar, você vai achar, porque se você estiver ouvindo Deus, Deus vai preparar, né, pessoas assim. Então, tem essas etapas, né? 3 etapas. Tudo nessa vida, gente, que Deus deixou, Ele prepara, tem uma preparação. Então, depois do casamento, tem a próxima etapa, que é o quê? Edificar o lar, né? Na palavra de Deus ele fala, a mulher sábia edifica o seu lar. Então, a próxima etapa vai ser a edificação do lar, a educação dos filhos. Essa vai ser a próxima etapa, né? Se você for uma mulher e um homem que estão ouvindo Deus, o que vai acontecer? É Deus quem faz o trabalho. Você só obedece. É isso que está aqui na palavra dele. Confie em mim e obedeça os mandamentos, tudo que Deus mandar, né? Então, vem essa terceira etapa, que é a edificação do lar e a educação dos filhos, né? A gente sabe que também isso tem uma preparação. Por exemplo, para ter um filho, você tem 9 meses para se preparar. Você não engravida hoje e amanhã a criança nasce. Não. Você tem 9 meses para se preparar, né? E nesses 9 meses você vai preparar o enxoval, né? Assim como é lá que eu pulei a etapa do casamento, né? O namoro é para conhecer o rapaz, o noivado é para preparar a casa que vocês vão morar, né? Mobília, todas essas coisas necessárias, né? Para se começar uma vida a dois. A mesma coisa é com a criança, 9 meses, preparar enxoval e ver o lar, né, se está bem estruturado. Se você estiver na palavra de Deus, com certeza o seu lar vai estar preparado para receber esse Filho de Deus aqui na Terra, porque não são nossos filhos, são filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Então, é outra preparação, né? Então, essa é a segunda etapa, é a edificação do lar, né, a educação dos filhos. Na educação dos filhos, você tem da data que nasce, né, até hoje em dia, gente, acho que 14, 15 anos, os jovens já estão tudo, né, com cabeça de adulto. Então, você tem esse período para formar o caráter do seu filho,
para trabalhar junto com Deus, né? Deus te usando como instrumento e ele orientando os filhos dele aqui na Terra, através dos pais, né? Então, você tem até uns 14 anos para formar o caráter do seu filho, né? E na palavra de Deus, fala, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, é outra etapa, né, que nós temos, a terceira, né? A segunda. E a terceira já é o final, né? Quando a gente está se preparando para prestar conta a Deus. Porque ele fala, as obras o seguirão, né? Então, por que eu falei dessas etapas? Dessas três etapas, né? Porque na minha primeira etapa, quando eu me casei, eu não ouvia Deus, como eu já expliquei para vocês, né? Eu via assim, exemplos bons ao meu redor, como eu já expliquei para vocês, eu vi de um lar destruído, na verdade, né? Porque minha mãe separou, os filhos foram para um canto, pai para outro, mãe para outro, então, um lar destruído. Então, eu não tive essa preparação, né? E por causa disso, eu já expliquei a vocês, né? Eu sofri muito. Gente, é muita coisa que a gente tem que deve ser aprendido na infância, na adolescência, e que se os pais não ensinarem, né? Quando chega na vida adulta, que você vai se casa, é como eu já expliquei para vocês, muito sofrimento. Por quê? Porque eu não tinha sabedoria. Gente, quando acontecia as coisas tristes na minha vida, porque vinha sofrimento, vinha por causa das escolhas erradas, porque eu não tinha a palavra de Deus dentro do meu lar, que é o que edifica o lar, né? Lembra daquela escritura que tem aqui? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham em vão é o trabalho daqueles que estão, né, construindo a casa. Então, como eu não tinha, né? Então, mas assim, eu via a misericórdia de Deus na minha vida o tempo todo. Eu sofria terrivelmente por causa das escolhas erradas, mas eu via a mão de Deus ali me ajudando, me dando força, porque ele sabia que eu vim de um lar desestruturado, eu não tinha, né, nenhum alicerce, né, para me pegar. E a alicerce é isso aqui, gente, a palavra. Sem isso aqui, em vão aqueles que trabalham, né? Então, eu vim nesse sentido, né? Não ouvia Deus. Mas assim, eu tinha um carinho muito grande por meus filhos, eu, né, gostava de cuidar da minha casa, larguei meu emprego na prefeitura para cuidar da minha casa, dos meus filhos, abandonei o emprego e vim cuidar. Então não tive, né? Nessa parte, nem na parte de quando eu estava me preparando para casar, eu e meu esposo, os dois eram do mundo, nem na parte também da edificação do lar, da educação dos filhos, também não tive, né? Não tive, porque não tinha a palavra de Deus dentro do meu lar. E agora, nessa etapa, que já estou na etapa final, né? Assim, estou caminhando, né? Para ir acertar as contas com o Senhor, né? Porque ele diz que as obras o seguem. Agora, o que eu acho lindo, aí nessa etapa agora, gente, agora sim, eu estou aqui, ó, ouvindo Deus, ouvindo Deus. Eu, Deus e a Bíblia. Falei para o Senhor, agora vai ser eu, o Senhor e a Bíblia. Então, tudo que eu ver aqui que agrada ao Senhor, eu vou fazer. Vou fazer, e isso tem o quê? 6 anos, né? E nesses 6 anos, o Senhor já fez tanto na minha vida, que eu não consegui em toda a minha trajetória. Não consegui, gente, em toda a minha trajetória. Agora eu sei o que é a paz que excede todo entendimento. Agora eu vejo, né, as bênçãos chegando no meu lar, né? Agora eu me sinto segura perto de Deus, porque eu estou ouvindo Deus, Ele fala chegai-vos a mim. E cada vez que a gente lê a Bíblia, né, e a gente coloca em prática, a gente está se chegando a Deus, e Deus está livrando a gente do mal, né? Então, nessa etapa, sim, eu estou ouvindo Deus e estou vendo as maravilhas acontecendo no meu lar, né? Porque é no lar da gente que Deus quer fazer um trabalho maravilhoso, né? Então, mas eu
pergunto a vocês, né? Eu pergunto a vocês, em que etapa da vida vocês estão? Vocês estão se preparando para casar? Vocês estão na segunda etapa, que é a edificação do lar, né? A educação dos filhos? Ou vocês já estão na terceira etapa, que é o meu caso, né? Estou com 69 anos, então eu posso ter mais 10, 20. No máximo, eu acho que 100 anos, né? Tem uma tia que vai completar 100 anos agora, né? Mas eu estou preparando uma festa maravilhosa. 100 anos. E ela me criou assim, ela ficou, quando meus pais se separaram, ela cuidou de mim, né? Então, ela vai completar 100, né? Não sei se eu chego lá, mas de qualquer maneira, eu estou caminhando já, né, nessa etapa. E agora, de desfrutar, né? É isso que eu falo, gente, quando se eu pudesse voltar, eu ia fazer tudo diferente do que eu fiz. Tem coisas que eu ia manter, poucas coisas, viu, que eu ia manter, o resto ia ser tudo diferente. Tudo diferente. A começar, né, do início, que é a preparação para o casamento, né, ia ser tudo diferente. Né? Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, se vocês, né, estiver na etapa do casamento, busca ouvir a palavra de Deus, ora, pergunta a Deus, conhece bem a pessoa com quem você vai casar, se a pessoa está procurando a perfeição, tem uma intimidade com Deus, buscando a perfeição, né? Isso o Senhor vai mostrar para você, que Ele vai respeitar teu corpo, né? Ele vai ter atitudes de um cavalheiro e não de um cafajeste, entendeu? Então, Deus vai te mostrar se é o homem que é para a tua vida ou se é a mulher que é para a tua vida, né? Porque o homem e a mulher têm que ter muito cuidado, porque ele vai ser o pai de seus filhos. E ele tem que trabalhar junto para edificar a vida dos filhos, para que eles cresçam, né? Fortalecido na palavra de Deus. Mas então, se você está nessa primeira etapa, busca ouvir Deus. Vai te livrar muito sofrimento. Né? Se você está na segunda etapa, que é a edificação do lar e a educação de seus filhos, busca ouvir Deus. É Deus que vai realizar o trabalho na vida do teu filho. Você só vai ser instrumento e obedecer a Deus. E Ele vai dando as instruções e você vai seguindo. Então, lá na frente, você vai ver seus filhos bem estruturados, tanto intelectualmente, né, quanto espiritualmente. E a alegria quando você vê os filhos, né, seguindo este caminho. E ver que quando Deus edifica o lar, os frutos são maravilhosos, né? E se você estiver na terceira etapa, né, busca ouvir Deus, né? Busca ouvir Deus, porque Deus diz que na velhice também a gente vai dar frutos do Espírito Santo. Ele fala na palavra dele, né? Então, só confia e ouve Deus, né? E Deus vai te usar como luz, né? Como exemplo, e você vai fazer uma obra assim aqui na terra para Deus, mesmo na terceira etapa. Foi o meu caso, né? Eu tive na primeira, na segunda, mas na terceira eu estou tendo, né? Estou aqui apegada a Deus para que Ele possa realmente, né, me usar, né, principalmente para edificar o meu lar. Porque é tão bom quando a gente chega na velhice, né, que a gente está aqui na palavra de Deus, se preparando para a vida eterna, né? Olha o que Adão perdeu, mais Eva, né? Deus deu o paraíso, jardim do Éden, Deus deu para eles a vida eterna, Deus deu a alegria, a felicidade, mas quando eles ouviram o adversário, perdeu. Aí veio morte, veio sofrimento, né? Só coisas tristes, infelizmente, né? Então, no nosso caso, não é diferente. A gente tem que se apegar a Deus para que a gente tenha... Gente, quando a gente cumpre essas etapas, ouvindo Deus, a primeira, a segunda, a terceira, o que é que acontece? Deus vai realizar aquilo que Ele promete, né? Como Ele fala aqui, eu tenho pensamentos de bem. Deus vai realizar coisas lindas na sua vida, né? Eu conheço pessoas que começaram desde a primeira etapa, da segunda, agora está na terceira etapa, e hoje ela está colhendo os frutos de ter trabalhado junto com Deus para a edificação da sua casa e dos seus filhos, né? Eu também não tenho que me queixar hoje, né? Temos dificuldades, sei que temos
temos ainda por conta daquilo, né, que eu não vim obedecendo a Deus desde a primeira etapa. Então, hoje tem dificuldade, sim, para ser resolvida, para ser trabalhada. Mas hoje, como eu estou aqui unida na palavra de Deus, buscando Deus, eu estou vendo Ele agindo em toda a minha família. Não só no meu lar, mas no lar dos meus filhos também. E eu sei que temos muita coisa a superar ainda, né, por conta dessa dificuldade, né? Porque a gente traz esse sofrimento, a gente traz tristeza, a gente traz coisas ruins para a vida dos filhos, sim, por não ouvir Deus, né? Então é isso, meus amados, se vocês estão nessas etapas, seja qual for a etapa, confia em Deus, né? Ele vai entrar na tua casa, Ele vai tirar tudo que te desagrada. E é linda a palavra de Deus, gente, é tão simples isso. A gente começa a ler do início ao fim, né? E também a igreja é importante, né? Como eu já disse a vocês, a minha igreja está sendo na minha casa, isso é importante, porque hoje mesmo é dia de reunião, da gente se unir, da gente ler a palavra, passar o dia descansando, obedecendo a Deus, isso é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que se hoje eu estou, né, desfrutando dessas bênçãos, é por conta disso. Eu estou na igreja, sim, embora seja a igreja, né, familiar, mas é uma igreja, e para Deus o que conta é a obediência à palavra dele, né? Então, é isso, né? Se, né, a gente começar a obedecer desde a primeira etapa, quando chegar na terceira, é maravilhas. Não que você, durante esse processo, não vá passar por provação, por isso, por aquilo, mas como você obedece a Deus, então você vai superar. Não tem como não superar se você está obedecendo a Deus, né? E tem uma escritura em 2 Timóteo 4,7, eu vou ler para a gente. 2 Timóteo 4,7. Vamos ver o que aqui diz essa escritura? É Paulo, olha bem, para quando a gente chegar na terceira etapa, no final, a gente poder falar como Paulo falou. Olha o que Paulo falou quando chegou no final. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Eu vou no pelo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto ama a sua vida. Então ele está dizendo que Deus vai dar a todos uma coroa. E ele fala, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que chegue no final a gente diga, combati o bom combate, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que a gente possa falar isso, né? Combati o bom combate. Porque Deus, nós estamos aqui em uma guerra espiritual, onde os anjos de Deus estão para nos fortalecer, nos ajudar, a palavra de Deus para nos edificar, né? E os anjos do adversário para nos levar à tristeza, infelicidade, desobediência a Deus, e a gente sair derrotado. Mas com Deus é vitória, não tenho dúvida de que com Deus é vitória. Então fica aí essa mensagem, né? Não se desanimem, né? E eu estou aqui na terceira etapa, agora eu estou ouvindo Deus, colocando em prática os ensinamentos de Deus, estou bem animada, bem feliz, porque eu vejo a mão de Deus em tudo na minha vida. Então, independente de que igreja você está, pega a Bíblia e leia todos os dias e vá pedindo ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu quero obedecer a Deus, eu quero essa vida de abundância, eu quero ter meu nome no livro da vida, por favor, me ajuda. Vem para dentro do meu lar, olha como está em meu lar, uma tristeza, meus filhos não se desenvolvem, meu marido tem dificuldade, eu tenho. Vai conversando com o Espírito Santo, por favor, me mostra onde estão os erros, tira isso dentro da minha casa, eu quero essa vida que o Senhor tem para mim, eu confio em Ti. Vai falando isso para Deus e Deus vai ouvir. E vai ler na palavra e vai aplicando na vida a palavra. Tá bom, meus queridos? Que vocês tenham uma linda manhã, uma linda semana, né? E possam realmente se fortalecer na verdade que Ele tem. Em nome de Jesus Cristo. Amém.